Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 48 minutos e agora vamos seguir com uma entrevista especial com o senador Fábio Garcia, do União Brasil. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a todos da Notícia de Frente, muito bom dia. Olha, que assim seja um bom dia, viu, senador? Vou aqui relembrar que o senhor acabou de chegar ao Senado, é suplente do senador Jaime Campos, do União Brasil, e o senhor chega num momento bastante caloroso. É claro que o Congresso passa constantemente por uma escalada de tensão, mas ontem todo o campo jurídico, também a imprensa, foram pegos de surpresa diante dessa graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. E eu pergunto para o senhor, que também é um conhecedor do campo jurídico, o senhor é advogado, eu gostaria da sua posição. O presidente Jair Bolsonaro utilizou dessa graça constitucional a favor dele, em favor de sua ideologia, ele acerta, ele erra. Qual é a análise do senhor em relação a esse posicionamento do presidente, tão polêmico? Bom, vamos lá. Primeiro, eu sou engenheiro de formação e administrador de empresas. Não é a parte jurídica, não é a parte que tem maior conhecimento. Porém, desde ontem eu venho acompanhando essa questão. Chego, de fato, no momento de tensão do Congresso Nacional, assim como passei também pelo processo de impeachment. E as tensões institucionais, elas nunca são benéficas ao país, né? O país precisa de segurança jurídica, de estabilidade institucional, regulatória, para que a gente tenha um ambiente para desenvolvimento, geração de empregos, investimentos e tudo demais. A questão do indulto, na verdade, está previsto na Constituição, que o presidente da República tem essa faculdade prevista na Constituição Federal. O que se discute hoje, na verdade, é se existe alguma inconstitucionalidade nessa graça constitucional que o presidente concedeu ou não. Essa discussão ela vai acabar parando novamente no Supremo Tribunal Federal, né? Mas o caso que originou tudo isso é quando alguma coisa começa errada, é difícil de consertar no meio do caminho, né? É fato, né, que o Daniel Silveira, ele atacou a instituição, ele fez um movimento, de certa forma, ameaçador ao processo democrático no Brasil, né? Mas a questão principal é que a pena aplicada a ele para isso, eu não sou jurista, mas me parece ou um pouco exagerada, ou me parece diferente, porque tantas e tantas pessoas atacaram as instituições no Brasil. Eu me lembro, próximo do processo do impeachment, ou logo após o processo de impeachment, naquela instabilidade institucional que o Brasil vivia, as instituições eram ameaçadas, criticadas, a democracia ameaçada ao tempo todo. E eu, particularmente, não me lembro de nenhum julgamento do Supremo Tribunal Federal prendendo qualquer pessoa que viesse ameaçar a presidência da República, a presidência da Câmara dos Deputados, a presidência do Senado Federal. E na política, muitos governadores ou governos aí sofrem ataques também, e eu não me lembro dessa decisão. Então, a meu ver, ou a lei não foi aplicada até que essa ameaça chegasse ao Supremo Tribunal Federal, né? Ou houve uma mudança muito grande na interpretação e, portanto, está se aplicando a lei somente quando ela chega ao Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, o que é importante para o país é resolver essa questão de forma muito breve, para que o país possa retomar uma tranquilidade, uma estabilidade institucional, em especial no momento já que o Brasil sofre muito, né? Essa desvalorização cambial que o Brasil sofre, o real valendo tão pouco com relação ao dólar, gera inflação, aumenta preço de combustível, aumenta preço de energia, aumenta preço de commodity. E o principal problema do Brasil hoje, que as pessoas estão convivendo, é com a alta dos preços de tudo, que está empobrecendo a população brasileira. Portanto, as questões ideológicas e políticas precisam ser resolvidas de forma muito rápida, para a gente não atrapalhar mais a vida do cidadão brasileiro que está sofrendo muito. Fique à vontade, Daniel, por favor. Olá, senador, bom dia. Qual é a marca que o senhor pretende deixar nessa passagem pelo Senado? Quais são as suas prioridades em relação aí à sua atuação no Parlamento? E de que forma que o senhor vai equalizar também essa função de senador com a de líder do União Brasil para essa preparação para as eleições?
Bom, Daniel, eu, na verdade, estou como senador da República, minha função principal, eu sempre trabalhei na iniciativa privada, eu fui executivo, presidente de grandes empresas multinacionais, eu sou empresário também e eu sempre trabalhei muito no setor elétrico, né? Quando eu fui deputado federal, eu trabalhei bastante no setor elétrico, no setor de energia em geral, e trabalhei muito para buscar reduzir o preço da energia elétrica e o preço de combustível. Eu chego num momento onde os preços da energia elétrica estão em patamares exorbitantes, inaceitáveis, eu diria, né? E chego num momento que o preço de combustível também em patamares exorbitantes, os mais altos preços da história, e no momento que a empresa pública Petrobras, né, ela tem os lucros mais altos da sua história, lucros bilionários. Eu certamente vou trabalhar muito para que a gente possa ajustar, reduzir preço de energia elétrica, reduzir preço de combustível e combater essa inflação da melhor maneira possível. Por isso a minha preocupação com a estabilidade institucional. Não se faz combate à inflação em um ambiente muito instável, porque isso gera desvalorização cambial, aumento da taxa de juros e, como consequência, a inflação bate na porta dentro da casa das pessoas. Senador, eu vou fazer uma pergunta com uma palavra. Como o senhor pretende fazer isso? Como? Porque o problema nós sabemos que existe, né? Nós sabemos que existem excessos por parte da Petrobras, os acionistas realmente estão ganhando muito dinheiro, né? Existe a questão da paridade cambial, tá? Mas o que eu mais vejo são políticos, principalmente que têm caneta na mão e poder de realmente tentar mudar essa situação lá no Congresso Nacional e no Senado Federal, apenas no plano do discurso, da potencialidade, né? Como? Haroldo, eu vou te dar um exemplo aqui com relação à energia elétrica, né? Eu cheguei ao Senado faz 1,5 semana, né? Pouco tempo, mas já propus um debate importante no Senado Federal sobre redução de energia elétrica. O que acontece para as pessoas aí que estão em casa entenderem? Ao longo de muito tempo, foi cobrado dos consumidores de energia elétrica do Brasil, através das distribuidoras, um pagamento de um imposto que foi considerado depois pelo Supremo Tribunal Federal como indevido, que foi a cobrança do imposto que chama PIS/COFINS em cima do outro imposto que chama ICMS, a famosa bitributação. O Supremo Tribunal Federal considerou essa bitributação indevida. Portanto, as distribuidoras que recolheram esse imposto dos consumidores e ganharam essa ação, ficaram com um crédito tributário, um crédito de 60 bilhões de reais, para vocês terem uma ideia. É muito dinheiro. Este crédito, ao meu ver, ele tem que ser usado de forma imediata e integral para reduzir o preço da energia elétrica no Brasil. Afinal de contas, quem pagou por esse imposto foi o consumidor de energia elétrica brasileiro, não a distribuidora. A distribuidora só foi arrecadadora do imposto e repassadora para o governo federal. Agora, o pagador, de onde saiu o bolso que saiu o pagamento desse imposto, foi do consumidor. Portanto, esse crédito pertence ao consumidor e deve ser, neste momento, utilizado para reduzir preço de energia elétrica no Brasil. Essa é uma solução prática, tem dinheiro na mesa, tem crédito já estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Basta, na verdade, que a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia, definam que nas próximas revisões tarifárias ou nas revisões que já aconteceram, se faça novamente a revisão, considerando a existência desses créditos para abater o aumento do preço da energia elétrica. Maravilha. E o combustível? O combustível, qual a discussão que eu estou tentando levar no Senado? Não coloquei ainda porque ainda está em estudo. Mas veja, a gente tem que saber com clareza que a Petrobras tem, de certa forma, um monopólio em algumas partes da cadeia do combustível. Aqui não existe livre mercado, Haroldo, né? A Petrobras, ela é dominante no mercado de combustível. E como dominante do mercado de combustível, ela tem utilizado esse domínio para aferir altíssimos lucros bilionários, né, mais altos da sua história. Porém, esses lucros, eles não ficam com o governo brasileiro, que é acionista majoritário da Petrobras, mas tem 60% da empresa. Tem 40% da empresa que são acionistas estrangeiros. E esse lucro, portanto, 40% desse lucro bilionário pago pelo consumidor brasileiro, ele está sendo remetido para fora do país. O que é justo? É justo que a gente tenha um fundo estabilizador e moderador do preço de combustível,
utilizado, na verdade, pela Petrobras, que tem condições de aportar recursos para este fundo, de forma que a gente não permita com que essas escaladas de preços, essas oscilações tão altas de preço, afete tão diretamente o consumidor, até que, de fato, a gente tenha um mercado livre e competitivo de combustível no Brasil. Este é um caminho um pouco mais longo, uma discussão mais complexa, mais ampla, mas eu defendo o livre mercado desde que ele seja de fato livre, que haja de fato livre concorrência. Agora, quando não há livre concorrência, o governo tem que intervir ali um pouco para poder regular preço, senão acontece o que está acontecendo hoje no mercado de combustível. Lucros bilionários para investidores estrangeiros, porque não tem concorrência, pago pelo consumidor brasileiro. É um absurdo. Mas esse fundo de estabilização que o senhor está defendendo, esse fundo, ele seria abastecido com dinheiro dos consumidores, com o dinheiro da Petrobras? Qual seria a fonte de recurso desse fundo? E mais, enquanto essa equação é difícil, senador, de resolver em relação à Petrobras, a esses combustíveis, estou falando da gasolina, do óleo diesel, mas e o etanol? Porque o brasileiro não consegue entender por que nós não conseguimos pagar por um valor justo. Ele não se sente representado, não se sente dono do etanol, porque os brasileiros teriam uma alternativa. Claro, se a gasolina está com os valores disparados, ele teria o etanol como uma alternativa mais barata, mas isso não acontece. Não está faltando essa discussão também de reunir essa cadeia, está faltando incentivo para a cadeia. O que é preciso para que o brasileiro consiga recorrer ao etanol com um valor bem menor? Olha, o caso do etanol é um pouco diferente do caso do combustível, mas primeiro vamos voltar no caso da gasolina e do diesel, né? Esses recursos eles têm que vir como um aporte desse lucro, né? Grande que a Petrobras está sofrendo. A gente precisa ter aí um fundo estabilizador, é uma política de governo, uma política de Estado, enquanto a gente não tem um mercado totalmente aberto e competitivo, né? Do contrário, a gente vai ser o consumidor de gasolina e diesel do Brasil, vai ser o financiador de lucros bilionários de uma empresa que a gente acredita que seja totalmente estatal, mas não é, dos quais 40% são levados para fora do Brasil. Então a gente está, na verdade, fazendo lucro bilionário para investidor estrangeiro. Portanto, acredito que esse fundo tem que vir do dinheiro que essas empresas estão conseguindo arrecadar com a alta do preço do combustível. Então isso retorna, na verdade, de alguma forma, consumidor de combustível no Brasil. No caso do etanol, a gente tem aí alguns aspectos. Primeiro, a gente tem de fato a inflação, alta do preço de commodity, portanto você tem aí etanol de milho. Milho, por exemplo, a patamar de R$90 a saca, né? Milho se vendia a $7, $7 seria hoje R$35, né? Hoje o milho está valendo R$90 a saca. Né? A cana-de-açúcar também, a inflação bateu. E também, claro, o produtor do etanol, ele faz uma paridade de alguma forma com a gasolina, porque ele sabe que a alternativa do consumidor ou ele coloca a gasolina no posto ou ele coloca etanol. E portanto ele enxerga isso, ele fala, olha, meu preço dá para chegar até aqui ainda é favorável ao consumidor utilizar o etanol. E dessa forma ele vai controlando esse mercado. Isso, na verdade, no caso do etanol, não existe um monopólio. O problema fundamental para mim está que o preço da gasolina está alto, o que permite com que o preço do etanol suba e ainda seja razoável, seja melhor para o consumidor colocar etanol, mesmo nos preços muito altos de etanol. A gente não dá para controlar o mercado inteiro. Eu, por exemplo, não sou favorável que o governo interfira diretamente em tudo da economia. O problema que a gente tem no mercado da gasolina, do combustível, do óleo diesel, do petróleo, é que há um monopólio, há uma posição monopolista. E essa posição monopolista não pode ser utilizada para aferir lucros bilionários a investidores estrangeiros. Mas, inclusive, já existe, né, essa questão da criação do fundo, um projeto do Executivo, do Governo Federal, exatamente nesse sentido, com o propósito de barrar aumentos abusivos aí na questão dos combustíveis. Isso vai cair na pauta do Senado em breve, ou já está lá, não sei como é que está isso aí. Haroldo, também não sei, eu cheguei muito brevemente, para ser bem sincero para você, mas se cair, eu vou ter imenso prazer em votar favorável, em defender, em aprimorar, porque eu acredito de fato que seja uma situação muito inaceitável que está acontecendo hoje com o preço do combustível no Brasil. Inclusive, você vai se deparar com 40 projetos, né,
que serão pautas importantes e polêmicas no Senado Federal, dentre elas essa questão que não é tão polêmica, a questão do fundo, que você já se posicionou dizendo ser favorável, né? Mas tem a questão da pauta da arma de fogo e da reforma tributária, que já está na CCJ e em breve estará ali à sua disposição. Qual que é o seu posicionamento com relação a esses dois temas bastante polêmicos? Bom, com relação na reforma tributária, eu sou amplamente favorável. Eu tive a oportunidade, Haroldo, na minha vida, de ser presidente de empresas multinacionais e de participar de desenvolvimento de projetos em diversos países. Eu vou citar alguns aqui: Estados Unidos, México, Bolívia, Uruguai, Chile, Marrocos, Espanha e outros países. Bom, eu não conheço em nenhum desses países que eu passei e desenvolvi projetos um sistema tributário tão complexo como o brasileiro. Eu não conheço. Para a gente imaginar a quantidade de impostos que a gente tem no Brasil, a complexidade de se definir a alíquota de imposto. Por exemplo, aqui no Brasil, o ICMS. Cada estado tem a sua legislação própria, cada produto, cada item tem sua alíquota própria. Elas mudam constantemente, é muito difícil você conseguir acompanhar o processo de tributos no Brasil, além de ser uma carga tributária quando você soma todos os tributos, aqueles que incidem sobre faturamento, por exemplo, ISS, PIS, COFINS, aqueles que aplicam sobre os produtos industrializados, e depois você vem o ICMS, Imposto de Renda, Contribuição Social e tantos outros impostos. Quando você soma tudo isso, é uma carga tributária elevadíssima, né? Ela não é clara para a população também, porque quando você compra alguma coisa no supermercado, ali tem um monte de imposto incluído e a população não sabe quanto de imposto tem de forma muito clara. E eu trabalhei em países com economia parecida com a do Brasil, onde o sistema tributário é muito mais simples. Você tem um único imposto sobre o seu faturamento ou sua margem, que é o Imposto de Valor Agregado, o IVA, né? E você depois tem, na linha de benefícios, o imposto sobre lucro, né? Sobre renda, que é imposto de renda, né? Sistema muito mais simples, mais previsíveis, mais ajustados, onde você pode utilizar os seus créditos. Portanto, eu acredito que a simplificação do sistema tributário brasileiro e por consequência, a redução dos impostos é algo muito importante para a gente criar um ambiente de mais investimento no Brasil, para que a gente possa gerar mais emprego e mais oportunidade. Eu com certeza votarei favorável naquilo que for redução de imposto e naquilo que for simplificação do nosso sistema tributário. Nós temos que simplificar e desburocratizar o nosso país. Rapidamente, senador, 18 de maio está marcado no calendário do União Brasil, o partido que tem o maior fundo eleitoral, nasceu gigante, nasceu milionário e promete romper com a polarização. Será possível mesmo? O que esperar, então, desta definição do partido no mês de maio? Luciano, emendo só a sua pergunta. O senhor concorda com o posicionamento do governador, que já se declarou como apoiador de Jair Bolsonaro aqui em Mato Grosso? É uma decisão já do partido aqui em Mato Grosso? Não, na verdade, o que acontece com a União Nacional? A União Nacional está participando de discussões com outros partidos a respeito da presidência da República, né? Eu particularmente, eu sou presidente do União Brasil no estado de Mato Grosso, mas não faço parte da executiva nacional do União Brasil. Na executiva nacional da União Brasil estão o senador Jaime Campos e o governador Mauro Mendes, né? Essa discussão da linha que o União Brasil vai se apresentar com relação às eleições presidenciais essa discussão será tomada na executiva nacional do partido, né? Eu, como presidente do partido, eu tenho a minha convicção, eu tenho o meu posicionamento, mas em sendo presidente do partido e em respeito à posição partidária, eu vou deixar aqui silente a minha posição com relação à presidência da República até que meu partido se manifeste. Se o meu partido se manifestar da forma que eu penso, eu vou, obviamente, me manifestar. Se não, eu vou pedir ao meu partido o direito de eu poder me manifestar nessas eleições de acordo com as minhas convicções, né? Portanto, eu vou aguardar
o dia 18 de maio, ao longo do mês de maio, onde o partido deve tomar sua definição para que eu possa me manifestar de forma muito clara à população mato-grossense. Senador, agradeço a sua participação aqui ao vivo no programa. Vou até reiterar aqui meu próprio pedido de desculpas. O senhor que é engenheiro civil, tem pós-graduação em finanças em Harvard e nós estávamos aqui em uma discussão jurídica, constitucional. Acabei emendando aí que o senhor também era um profundo conhecedor do campo jurídico, viu? Não, imagina, na verdade não sou, mas eu tenho estado atento a essa questão. Eu agradeço muito a oportunidade de poder prestar esclarecimento nesse momento para a sociedade mato-grossense. Agradeço o convite, muito obrigado, um bom dia a todos e um bom final de semana a todos. Obrigado. Opa, que assim seja. Agradecemos novamente, viu? E agora eu vou chamar aqui uma participação do repórter Antônio Carlos, porque vai falar para a gente de uma marcha a Brasília. A MM está liderando aí prefeitos a partir desta segunda-feira. Quem vai trazer então todos os detalhes agora é o Antônio Carlos Silva. Conta para a gente sobre essa marcha dos prefeitos, Antônio. Bom dia para você e para a sua equipe. Bom dia, Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente. A 23ª Marcha a Brasília, em defesa dos municípios, começa na próxima segunda-feira, dia 25, e prossegue até quinta-feira, dia 28. O tema geral do evento é Município, o caminho para um Brasil melhor. A expectativa é de que no Centro Internacional de Convenções do Brasil, na capital federal, compareçam cerca de 6.000 representantes das cidades, dos quais 130 de Mato Grosso. Na quarta-feira, dia 27, na programação estão agendados 2 eventos importantes. Nesta data à tarde, os prefeitos mato-grossenses se reúnem com os deputados federais e senadores de Mato Grosso, além da Associação Mato-Grossense dos Municípios. Também na quarta-feira, dia 27, o Congresso Nacional promulga a PEC, proposta de emenda à Constituição Federal 13/2021. Ela isenta de punição prefeitos que não conseguiram investir um mínimo de 25% em educação nos anos de 2020 e 2021 durante a pandemia da Covid-19. Durante a marcha a Brasília, haverá ainda reuniões importantes com os candidatos à presidência da República, do Movimento de Mulheres Municipalistas, o Fórum de Vereadores, além de representantes de órgãos de controle. Também haverá painéis temáticos sobre reforma tributária, transferências voluntárias da União, gestão de riscos de desastres, governanças dos municípios, urbanismo, licenciamento, habitação e saneamento, entre outros assuntos. O presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, tem a expectativa de que a 23ª Marcha a Brasília, em defesa dos municípios, resulte em importantes avanços institucionais para as cidades. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Antônio, obrigada pelas informações. Então, muitas bandeiras aí que os prefeitos vão levar até a Brasília. Mas aí, na semana que vem, a gente acompanha melhor todo esse desfecho, viu? Agora são 7h12, vamos para um rápido intervalo. Ficamos com imagens do trânsito nesse momento. Fomos diretamente para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Trânsito tranquilo aí nessa avenida tão movimentada, tão importante aqui da capital. Voltamos daqui a pouquinho.